Dois jogos punk-apocalípticos estão chegando. Prepara o bolso que os próximos meses vão pedir que você faça todo o seu esforço em economia de pipoca e Coca-Cola e pizza para você conseguir adquirir esses jogos que estarão no Catarse, estarão em financiamento coletivo e você precisa experimentar esses jogos se você é fã, assim como eu, do mundo, do cenário pós-apocalíptico. É verdade, eles estão chegando. Punk-Apocalyptic e Fallout. Os dois chegando, esses dois já foram anunciados. Eu particularmente estou muito ansioso pelos dois, porque eu gosto muito dos dois gêneros, dos dois movimentos, e eu vou te explicar para você, nesse vídeo, quais são as semelhanças e as diferenças entre cada um. E eu tenho certeza que você vai falar, caraca, eu acho que eu quero mais esse, eu quero mais esse, ou se você for como eu, você vai falar, ih, cartão de crédito, se prepara que você vai querer os dois. I need a glass of water, I need a credit card, I need a $100 bill. Tá bom? Mas só no fim desse vídeo você vai comentar isso e falar assim, cara, eu gostei mais disso por causa disso, ou eu gostei mais desse por causa desse. Fechou? Combinado? Bora começar esse vídeo então, vamos! Eu particularmente gosto muito do cenário pós-apocalíptico porque ele conta a história de um mundo real, ele pega uma curva fictícia e acontece um desastre. E ele muda completamente. E a gente tem aí um jogo muito de sobrevivência, vivendo nos eremos, tentando encontrar água, tentando sobreviver do ataque das outras pessoas que estão tentando pegar os teus recursos, criando coisas no meio do caminho para você conseguir aí garantir a sua sobrevivência ou a sua prosperidade, o que for. Gosto muito do cenário pós-apocalíptico por causa disso, porque ele me dá muitas opções como jogador, né? Porque é tudo escasso, você tem que ser muito criativo nas suas saídas, mas também como mestre, porque eu consigo fazer coisas ali que não são tão esperadas, digamos assim, certo? Então, bora explorar um pouquinho. A primeira deles, vamos falar de Fallout. Fallout vem de um mundo pós-apocalíptico depois que houve uma guerra nuclear. E eu faço guerra nuclear porque se você assistiu a série, você vai saber a verdade sobre essa guerra nuclear, entendeu? Então, o que acontecia? Existia um mundo e a galera ali tá vivendo seu mundo nos anos 50, por ali. Houve uma linha do tempo que mudou isso, então a gente não foi mais para as microtecnologias, eu vou falar isso depois em tecnologia, a gente ficou com as macrotecnologias, elas foram se desenvolvendo e etc. Até que uma empresa falou assim, galera, um dia vai acontecer uma guerra nuclear, baseado nas guerras frias, né? Então tá olhando para esse movimento ali. Vai acontecer uma guerra nuclear, vamos fazer uns bunkers, né? Vamos fazer uns abrigos, uns refúgios aí para vocês conseguirem colocar. Inclusive é refúgio a palavra certa, tá? E aí vocês vão viver nesses refúgios caso aconteça uma bomba nuclear. Então vai lá, apaga, entra aqui e tá tudo certo. Fallout, inclusive, o RPG, só abrindo um parênteses, ele é baseado no Fallout 4. Então, quando você abrir o livro, ele vai falar das referências de Fallout 4. Porém, se você é um expert no mundo de Fallout, você pode abrir para onde você quiser, tá? O jogo te dá essa perspectiva, porque as mecânicas são as mesmas, né, e tudo mais, mas ele vai construir tudo em Boston, né, na cidade de Boston ali de Fallout. Mas aí aconteceu, essa empresa criou esses refúgios, obviamente existiam outras grandes empresas ali também, e aí aconteceu uma guerra nuclear. Eu gosto muito de enfatizar guerra nuclear. Se você assistiu a série, você vai entender o que eu tô falando. Então, se você não assistiu, já se prepara, entra no Netflix, na Amazon Prime, é o Netflix, ó, entra na Amazon Prime e assiste a série. O comecinho dela é bem chato, mas depois ela vai ficando mais interessante e o final ela é um plot maravilhoso que vai explicar o que todo mundo que joga Fallout sempre quis saber. Fechou? Então esse é o universo de Fallout, tá? Então é assim que aconteceu. O mundo destruiu depois dessa guerra nuclear e aí as pessoas começaram a tentar sobreviver. Então algumas pessoas saíram do refúgio, outras pessoas sobreviveram à guerra, outras sofreram mutações e assim por diante. Já em Punk Apocalíptico, o mundo é um pouquinho diferente, né? Lá, o que aconteceu? As empresas começaram a ver que as pessoas não estavam mais consumindo do jeito que queria. Estava em excesso, existiam pessoas em excesso. E eles fizeram uma conta, eles olharam lá, um grupo, um conglomerado, começou a fazer conta e falou, cara, a gente tem que exterminar algumas pessoas neste mundo. Aí o cara falou, pô, mas exterminar é muito cruel. Então foi o seguinte, vamos criar 7 megalópolis, né, que eles chamam, né, cidades gigantescas, onde a gente vai separar as pessoas que não são tão rebeldes, porque a galera tava em rebeldia, só... Cara, aquele famoso tipo de pessoa que só sabe gritar, reclamar, não faz nada, não sabe? Pô, vou aqui, esse Punk Apocalíptico pede pra falar palavrão, tá? Então no livro vocês vão ver muito palavrão, muito xingamento o tempo todo. Então, aquela porra daquelas pessoas que só sabem reclamar, falar, ficar xingando no Twitter. Então, o cara olharam pra isso e falou, cara, essa galera só atrapalha a vida. Então, vamos criar uma megalópolis onde a gente vai sobreviver, a gente vai ter água, não sei o quê. E toda essa galera a gente vai chispar daqui. E aí, o que eles fizeram?
falaram pra galera, a gente vai construir protótipos de megalópolis que vão servir pra todo mundo, a gente vai ter água pra todo mundo, etc. Só que em um determinado momento eles falaram assim, quando os muros construíram, né? Eles falaram assim, agora só quem tá dentro fica, quem tá fora, beijo, tchau. E obviamente o mundo se revoltou e todo mundo queria invadir as megalópolis, todo mundo queria só sobreviver lá dentro. E eles fizeram assim, ó, vocês acham que a gente não tava preparado pra isso? Pum, joga bomba nuclear, mudou um monte de coisa na estrutura, metralhou todo mundo e sobrou 1% da população. 1% da população, certo? E aí tudo acabou. E aí o mundo virou esses ermos, porque não tinha mais água, não tinha mais nada. As bombas nucleares vieram para fazer toda aquela movimentação, inclusive trazer algumas mutações genéticas também. Então é normal você ver um humano com um braço diferente, uma perna diferente, uma cabeça diferente, além, obviamente, dos grandes mutantes que também terão. Você vê que existe uma similaridade dos ermos, né, desse mundo, tanto do Fallout quanto do Punk Apocalyptic. Só que a forma como cada um aborda esse universo é diferente. E é isso que eu quero explorar com vocês hoje, certo? Vamos para o primeiro tema que eu trouxe? Então vamos falar de cenário, tá? Onde que você vai jogar esses jogos? Então, Fallout, você vai iniciar ele em Boston, né? Então a comunidade dele, o wasteland dele ali, a comunidade é em Boston. Porque ele está baseado no Fallout 4, né? Ah, mas Marco, eu quero jogar em Las Vegas ou New Vegas, eu quero jogar em Washington. Cara, se divirta, você pode. Se você tem um conhecimento sobre esses lugares, se você jogou esses jogos de Fallout, se divirta, você vai adorar, fechou? Tá tudo certo, porque a mecânica é a mesma em todos os Fallouts, desde o primeiro até o final, então tá tudo certo. E vai caber você, como mestre, saber colocar isso aí. E jogador também se situar ali um pouquinho. Mas a função maior de situar os jogadores é do mestre, né? Então você vai estar dentro desse universo de Boston. Então é muito localizado. Você sabe que é um universo americano, todas as referências de Fallout são americanas, né? Desde a Coca-Cola, tecnologia, etc. Coca-Cola, tecnologia, etc. Tudo voltado para o mundo americano. Já o mundo de Punk Apocalyptic, eles criaram o Scrap Bridge, né? Que parece ser um pouco americano, mas poderia ser aqui no Brasil, poderia ser no Japão, poderia ser em qualquer lugar que você construir. Eles têm essa referência, que eles colocam referências que você vai ter um pouquinho de tudo, mas eles fazem essa menção. Você vai sentir, sim, como se estivesse nos Estados Unidos, mas é uma cidade fictícia, um mundo fictício, uma campanha fictícia, um local fictício, que é muito legal também porque é possível colocar um pouco de tudo. Desde as usinas nucleares que explodiram, né, The Twins, que explodiram e irradiaram radiação para todo lugar, e é obviamente toda a parte desértica e as cidades que foram totalmente destruídas. Particularmente, eu sou um cara que gosta muito de criar as coisas. Então, Punk Apocalyptic me traz um pouco dessa liberdade de criação, porque eu posso criar o que eu quiser ali, tá? Enquanto Fallout, eu tenho que segurar um pouquinho a mão, porque eu tenho que seguir um pouco da cidade, um pouco das coisas que já foram criadas e estruturadas. Ah, mas Marco, em Fallout você pode criar o que você quiser, é seu jogo? Posso. Né? Mas só trazendo um pouco para você, porque um lado traz um pouco mais de liberdade criativa e o outro lado, que é o Fallout, traz um pouco mais da lore, mais pesada, mais profunda, né? Então a gente tem esse meio caminho aí também que é importante você entender. Ambos os dois para mim são fantásticos, eu consigo trabalhar com os dois, mas você vai ver do que você gosta mais. Marco, eu quero criar um cenário pós-apocalíptico com base em Punk Apocalíptico, eu quero uma coisa mais punk, mais hardcore. Fechou. Eu quero uma coisa, queria um cenário em Fallout, porque eu quero uma coisa mais retrô, eu já quero usar todos os elementos que já existem, quero brincar com isso. Fechou também, tá tudo certo, tá? Agora vamos falar do cenário no geral, né? A gente entendeu um pouquinho a história de cada um, agora vamos falar do cenário no geral. Fallout tem uma pegada dos anos 50, tá? Então a gente vai ter aquela música dos anos 50, a cultura pop dos anos 50, a gente vai ter os robôs, os elementos, tudo voltado para aquele movimento dos anos 50. Inclusive as tecnologias, por mais que elas sejam evoluídas, a gente tem armas de plasma, a gente consiga usar reatores nucleares para poder energizar uma armadura, a gente tem os sintéticos, etc. Toda a temática traz para aquela época. É como se a gente tivesse parado no tempo, né, no tempo estético, mas evoluído um monte aí como seres humanos nesses trocentos anos que passaram. É um cenário muito inspirado, né, no jazz. Eu gosto de trazer a música, então no jazz, naquela musiquinha vintage, gostosa, que a gente curte. Tanto que tem muito rádio, inclusive eu escuto de vez em quando, rádio do Fallout no YouTube. Então, cara, tô trabalhando, fazendo alguma coisinha aqui, escrevendo para Nocturne, etc, coloco. Cara, eu escrevo ali e coloco uma rádio do Fallout. Eu gosto tanto do cenário que eu coloco a rádio do jogo no meu ouvido para escutar. E a inspiração do próprio cenário em si é a Guerra Fria, né? Então,
a gente vai falar muito de bombas nucleares, a gente vai falar dessa guerra, a gente vai falar, né, ele fala muito, né, dos soviéticos, né, então ele brinca bastante, né, dessa luta dos americanos com russos que existiam naquela época. Então você consegue fazer, né, falando sobre o comunismo, capitalismo versus comunismo. O capitalismo é tão importante no jogo que ele usa as tampas de Nuka-Cola, né? Ah, Marco, por que tampa? Porque em determinado momento o papel deteriora, né? O papel orgânico. A tampinha de ferro, não, a tampinha acaba durando mais, então eles usam as tampinhas, por exemplo, como uma moeda de troca dentro de Fallout. Fechou? Agora, Punk Apocalyptic já pega uma pegada um pouco mais diferente, então a gente já traz para os anos 2000, então a gente consegue ver tecnologias como a câmera que eu estou usando para gravar, o celular, a gente consegue ver essas coisas, porém, tudo muito rudimentar, né? Tudo muito precário, inclusive talvez até não funcionando. Então, por exemplo, é natural que a pessoa consiga encontrar um celular, mas ela não vai conseguir o celular porque não tem energia e porque não tem torres de comunicação. Então ela vai usar como um apoio de papel, ela pode usar como uma arma, ele pode usar o celular como qualquer outra coisa, entendeu? Ela não vai usar o celular como se fosse uma ferramenta aí de comunicação. Então você vai encontrar isso, você vai encontrar as pistolas, né, as beretas, Desert Eagles que existem hoje, mas você não vai, eles não vão estar 100% essas armas. Por quê? Porque as pessoas mais inteligentes estão lá na megalópolis, elas não estão fora. Então, para poder fazer evoluções tecnológicas, como em Fallout tem muita evolução tecnológica, a gente já vai falar disso, em Punk Apocalyptic não tem, é como se a gente tivesse parado nos anos 2000, o que a gente tem é uma manutenção das coisas, entendeu? O cara consegue pegar uma manutenção de um carro bacana, o cara consegue fazer, né, um jeep para sair atropelando todo mundo, e isso a gente consegue, né, ter moto, né, inclusive Punk Apocalyptic tem regras de combate com carro, combate com moto, combate com veículo, tem algumas coisas assim lá dentro do livro. E a pegada de Punk Apocalyptic é o punk, a rebeldia punk e o anarquismo. Então, é a galera que, puta, querendo dominar, querendo brigar, é liberdade para todo lado, querendo se expressar, então a gente se inspira também no grafite, né? Então a galera vai pensar nessa pichação muito louca também. Cara, é bem intenso, então são tipos de cenários diferentes. Enquanto o Fallout tá bonitinho ali, você, né, como o cara lá com a roupinha azul e amarela, cara, Apocalipse que é roupa rasgada, tatuagem, tinta na cara e fuligem, e tá tudo muito sujo, muito pesado, entendeu? Lembra até um pouco dos invasores ali do Fallout. Mas, cara, é uma outra pegada. Tanto que é xingamento, é porrada, é bomba o tempo todo. Agora vamos falar do que você vai encontrar fora dos assentamentos, fora dos refúgios, fora das cidades, tá? Que é interessante você entender porque é um universo onde você vai ficar provavelmente 90% do seu tempo. Lá você vai encontrar tanto os humanos, em Fallout e Punk Apocalyptic, tá? Vai ser bem interessante. Você vai encontrar os humanos, os supermutantes, né? Você vai criar criaturas totalmente diferentes, né? Que vieram de mutações aí, por exemplo, que nem o escorpião que cresceu e tudo mais, você vai encontrar nos dois. E também os ghouls, né? Você vai encontrar, né? Pro Fallout são os ghouls, pro Punk Apocalyptic são alguns zumbis, certo? Só que tem algumas diferenças, né? Enquanto o Fallout tem um pouco mais de nexo nas criaturas, né? Então você tem o Brahmin, né? Que é um boi diferenciado. Cara, quando você entra no Punk Apocalyptic, são coisas extremamente absurdas. Ratos diferentes, um elefante que tem não sei quantas trombas e não sei o que, muda pra caramba. Parte daí, a liberdade criativa em Punk Apocalyptic é muito grande e ele te convida para você criar muitas coisas. Enquanto em Fallout, você vai ter que seguir um pouco mais a linha e ter um pouco mais de noção. O que é interessante, porque Fallout consegue conquistar um público muito grande pela sua similaridade com o mundo atual e com o passado. Enquanto Punk Apocalyptic vai conseguir conquistar as pessoas pela criatividade e pelas coisas doideiras que vão vir. Cara, porque pensa em show de rock, tá? Show de rock. De punk rock, na verdade. Pensa num show de punk rock. Sempre vai acontecer alguma coisa diferente que você não esperava dentro daquele show. Dentro do Punk Apocalyptic vai ser a mesma coisa. Vai ter alguma coisa diferente acontecendo. Fechou? Agora vamos falar das facções. No Fallout você já conhece The Brotherhood of Steel, os Ferroviários, o Instituto, os Minutemen, você tem os Invasores, e esses todos são as facções que existem, algumas com mais potência ou não, bem claras o que elas fazem, né? E você vai poder trabalhar com elas de uma maneira bem bacana e construir a história que você sempre quis, que talvez você não tenha conseguido construir no jogo. Por exemplo, talvez o Instituto se rebele e mate todo mundo, outra vez o The Brotherhood of Steel começa a ter eles começam a ter, por exemplo, uma negociação de algumas drogas ali, eles distribuem para a comunidade, fingem fazendo isso com os caras de armadura ali, esqueci o nome, mas
você pode construir o que você quiser dentro deste universo, com as facções de Fallout. E não é muito diferente em Punk Apocalypse também, só muda algumas coisas. Por exemplo, em Fallout a gente tem o pessoal do Átomo, né, o prole do Átomo, alguma coisa assim. Agora, em Punk Apocalypse a gente vai ter também os cultistas que vão criar aí os seus cultos, né, por exemplo, culto ao incêndio, né, pôr fogo nas coisas. Então os caras são loucos para incendiar e se incendiar, né, os caras são muito loucos. Você vai ter as gangues que precisaram surgir, então você por força, talvez você precise sobreviver e você vai entrar numa cidade que tem um cara que é extremamente opressor e você vai aceitá-lo como líder e fazer o que ele manda para você conseguir beber água, cara, para você conseguir comer. Né? Faz sentido? Então você vai ter essas facções. Tem uma facção que é não sei, eu acho que é o Quinto Reich, que é uma facção militar que vai seguir a doutrina dos alemães na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele segue as mesmas doutrinas de Hitler, por exemplo, e assim por diante. Então são umas coisas bem doidas que você vai encontrar também. Então as facções em ambos são bem claras. A gente tem militar, os inteligentes, etc. E Punk Apocalypse só não vai ter muitos inteligentes, porque eles estariam lá na megalópolis, entendeu? O instituto, né, em Punk Apocalypse seriam as megalópolis e assim por diante. Lá onde o paraíso todo mundo vive, mas ninguém consegue entrar. Você consegue entrar? Não sei, eu não sei. É como se você entrar no instituto, é quase impossível, você tem que saber, né? Você tem que ter o chipzinho lá para ser teletransportado para o instituto. Se foi um spoiler, desculpa aí, hein? E agora vamos falar do tipo de jogo. Qual o tipo de jogo que você vai conseguir jogar em cada um deles? Tá? Eu particularmente sempre vou falar que o tipo de jogo depende do mestre. É o mestre que vai definir qual é o tipo de jogo que vocês vão jogar, inclusive se ele, né, ele vai pegar essas informações com o grupo, né? Se eu, por exemplo, eu sou um mestre muito mais narrativo, né? Eu sou um mestre que gosta de exploração, de investigação, eu gosto de pegar os detalhes, colocar um pontinho ali para ver se os jogadores pegam aquela informação ou não. Agora, tem mestre que já gosta de jogar combate o tempo todo e descer a porrada e ver se os caras sobrevivem. Tá tudo certo, não existe jogo certo e errado. Inclusive, eu gosto muito de jogar de vez em quando esses combativos para ver o que acontece, né? Mas vai depender bastante. Porém, cada um pode trazer diferenças. Dentro do Fallout, a gente tem uma lore muito poderosa e muito rica. Eles estão há anos construindo essa lore. Essa lore vem se aperfeiçoando, vem crescendo, vem evoluindo e tá ficando cada vez mais insana, de tão boa, tá? Vai ficando boa, tá ficando cada vez melhor e você vai avançando. Tanto que a Bethesda hoje, eles falam, cara, para fazer o próximo Fallout, nós estamos com dificuldade, né? Eles estão vivendo um desafio agora de construir o melhor Fallout de todos. E eles falam, cara, como que a gente vai bater o 4? O 4 foi o que explodiu mesmo, né? O Fallout. Como que a gente vai bater o 4, né? Acho que o 2 também, se eu não me engano, ele é muito forte, né? O Fallout 2, Fallout 4 e aí depois o New Vegas, todo mundo elogia bastante. E eles falam, cara, como que a gente faz o melhor dos Fallouts de todos? E o grande desafio deles é como fazer isso dentro de uma história, né? Então, como que a gente vai fazer? O cara sair do refúgio, né? Porque é essa abertura, né, de exploração. Em Fallout, você pode ser o cara do refúgio, você pode ser o cara do Brotherhood of Steel, você pode ser o que você quiser, tá? Dentro de todos os movimentos. Você pode ser do Instituto, você escolhe o que você quer ser. E você vai abrindo um mundo de Fallout pro jogador, né? Então eles têm esse desafio e tá sendo legal. Então, dentro de Fallout, se você quiser fazer uma campanha longa, você consegue fazer isso muito bem, porque tem muita história para você explorar, muitos elementos, muitas entidades, muita coisa para você acrescentar e andando em tempos. Eu mesmo já tenho mais de 144 horas só na minha última jogada de Fallout e eu já tenho 4, já tô fazendo a minha 4ª run de Fallout e já tem mais 144 a última. E então, cara, é muita coisa para você explorar, é muita coisa para você brincar, muita coisa para você fazer, muita coisa para você criar. Fallout te dá essas possibilidades e ele te dá tudo de prato cheio. Então o livro vai vir, ó, de prato cheio, tá? Eu sei porque eu financiei, tá, lá fora o Fallout 4 e o Punk Apocalyptic, então eu tenho essas informações aqui comigo. Agora, Punk Apocalyptic, ele te dá uma outra opção de jogo também, né, que é muito legal, que são as missões rápidas. Então você vai conseguir jogar one-shots muito bem, obviamente, Fallout você pode também, tá? De novo, depende do mestre. Mas em Punk Apocalyptic, você vai conseguir fazer missões, sempre vai ser aquele movimento, eu saio do meu assentamento, eu vou pra fora, vou buscar alguma coisa e volto, porque eu preciso sobreviver, cara. E não dá pra sobreviver em Punk Apocalyptic nas ruas, nos ermos, na comunidade, no wasteland, né, nas terras baldias, não dá, entendeu? Porque alguém vai te comer, alguém vai te matar, alguém vai te destruir, entendeu? Porque o jogo é assim. Ah, cara, deu uma paradinha aqui, cara, não vai dar muita paradinha não, cara. Alguma coisa vai chegar perto de você, porque não dá pra viver se você não tiver todo mundo atento o tempo todo. O jogo pede isso, tá? Tanto que se a gente fosse brincar,
aqui de dar notas, Fallout eu dou um pouco mais de peso para exploração e investigação, e o Punk Apocalíptico eu vou empurrar ele um pouco mais para combate. I live, I die, I live again! E interação, né, entre pessoas dos dois eu baixo um pouquinho, porque os dois pedem para resolver algumas coisas nas armas, né? Então não dá para você ficar negociando com todo mundo, a não ser que você esteja dentro das cidades, né? Fora delas, eu não confiaria muito em quem chega perto. Combinado? Então a gente tem esses dois modos. De novo, vai depender do quê? Do seu estilo de jogo e de como você mestra e como você joga. Só isso, tá bom? Então é legal você entender. Agora, os dois estão chegando. Punk Apocalyptic lançando agora em agosto, inclusive eu vou deixar o link dele aqui. E Fallout, assim que lançar, eu também vou deixar o link aqui, porque esse vídeo vai ficando, né? Eu vou colocar ele aqui também, assim que abrirem os links no Catarse, tá? Eu vou deixar eles aqui para vocês e, obviamente, vocês vão ter o nome das editoras também. Então, Punk Apocalyptic está vindo pela Tria Editora, trazendo um nível de qualidade muito bom que você já conhece. E o Fallout também está vindo pela Rogue Moon, também trazendo com uma qualidade que é bem legal. Quem já pegou o livro do Ryutama, você sabe que vai olhar ali e fala, caraca, que sensacional. E quem pega os livros da Tria também olha, sensacional. Então a gente está bem junto na qualidade, tanto na qualidade de revisão, tanto na qualidade de tradução, tanto na qualidade do material final, que eu recomendo que vocês peguem os livros, porque particularmente falando, eles estão lindos. Eu tenho os PDFs e eu falo, cara, esses são livros que eu quero ter aqui na minha coleção, eu quero ter comigo, porque eles estão absurdamente lindos. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo é artbook, não sei, editora, se vocês escutarem o que eu tô falando, coloquem artbook de Fallout, coloquem artbook de Punk Apocalyptic, pelo amor de Deus, porque são duas coisas que eu acho lindas, eu adoro ver essas artes. Combinado? Então é isso. Agora eu quero que você me conte do que você ouviu aqui de Fallout e Punk Apocalyptic, qual que você mais curtiu e qual que você investiria, ou talvez os dois, né? Mas qual que você mais curtiu e qual que você acha que pode ser mais legal para agregar dentro da tua coleção de RPG e que você colocaria numa mesa. Fechou? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!